Bom dia, meus irmãos. Cá estamos nós, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aula número 18 da nossa matéria Doutrinas Básicas. Estamos caminhando já há muitos meses e agora ainda estamos dentro de pneumatologia, ok? Hoje, 6 de agosto, inaugurando um novo mês e caminhando ainda nessa doutrina que não encerraremos hoje ainda, mas não tem problema. Importante a gente ver todos os detalhes, o máximo que nós pudermos, dentro de cada um desses assuntos, ok? Antes de mais nada, vamos orar, pedindo o indispensável auxílio do Espírito Santo ao nosso aprendizado nessa manhã. Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui, por mais uma semana que iniciamos, junto com nossos irmãos, junto com a tua igreja. E a nossa oração nesta manhã é que o Senhor venha, pelo teu Espírito, nos iluminar, nos capacitar a ensinar e aprender, reter aquilo que vamos ouvir e, ó Deus, entender ainda mais a nossa relação com o teu Divino Espírito. Que isso venha, ó Deus, não apenas ser o nosso conhecimento, mas a nossa vivência também diante daquilo que vamos aprender. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós estamos falando sobre os dons que estão alistados na carta aos Romanos, no capítulo 12. Queria reler esse texto antes de retomar a nossa lista. Romanos 12, 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. No nosso texto, que é na NVI, esse próximo dom é traduzido como dar ânimo, ok? E está traduzido no nosso material como exortação, porque usa a versão Almeida. Esse dom abrange o trabalho de consolar, animar e encorajar. Os cristãos geralmente são abalados não somente por problemas comuns da vida, mas também por ataques e dificuldades que lhes sobrevêm por causa da fé. Por isso, para que seu povo não fique à mercê do conselho de incrédulos, o Senhor concede esse dom a alguns crentes, a fim de que os santos encontrem neles amparo, alívio e amizade. Especialmente agora com a questão das redes sociais, irmãos, é bem fácil nós ficarmos sabendo das situações que estão acontecendo na vida dos irmãos, certo? Imagine como era tempo atrás, ou muito tempo atrás. Por exemplo, quando eu estava no seminário, 2 missionários que inclusive ainda trabalham aqui na MEVA se viram perdidos ali no rio Urariquera, né, que foi muitos conhecem a história, o Miltinho e o Kurt. Mesmo na limitação da década de 90, em termos de comunicabilidade, a notícia se espalhou como? Por telefone, por gente falando, né? Hoje, em questão de 10 minutos, o Brasil todo ia saber, né? Tal. Isso é tanto as coisas boas como situações difíceis assim. Essa é a parte boa da comunicabilidade, porque rapidamente você espalha um pedido de oração. Mas também rapidamente você pode usar esse mesmo instrumento para dar uma palavra de consolo, né? Diversos colegas, diversos contatos nas minhas redes sociais estão postando situações que estão vivendo. Um está com a mãe internada na UTI já 2 ou 3 meses e faz parte da humanidade. Mas aqui, particularmente do corpo de Cristo, de nós estendemos a mão, às vezes, inclusive, de forma bem prática, mas no mínimo, dizendo, meu irmão, não estou esquecendo de orar por você. E essa situação, meus irmãos, ela vai ficar ainda mais potencializada quando é feita através de um dom dado por Deus. Isso ressalta aquilo que eu já falei algumas vezes. Todos esses dons, inclusive que nós vimos até agora, eles são dons, sim, mas eles não excluem o outro que não tem dom. Então, vamos tomar este, por exemplo, mais uma vez. Quer dizer, porque eu não tenho um dom de exortação, eu não serei um bom exortador na vida do meu irmão? Eu não darei ânimo a ele? Eu não serei esse instrumento? Claro que não. Não só posso, como devo agir dessa maneira.
mas a algumas pessoas Deus tem capacitado dessa forma especial. E o mesmo se aplica ao nosso próximo exemplo, contribuição. Interessante, creio que alguns não sabiam que isso estava numa lista de dons, está aqui no versículo 8 de Romanos 12. A referência aqui é a tarefa de distribuir. Sendo a Igreja de Cristo formada por muitas pessoas pobres, há entre os santos aqueles cujo coração Deus dotou com a disposição constante de assistir os necessitados. Paulo diz que essas pessoas devem fazer isso generosamente. Outro sim, os crentes que têm esse dom devem se vigiar para que no seu exercício não sejam levados pelo desejo de ser admirados pelos homens. E aí o nosso texto destaca Mateus 6:1, que diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Na minha caminhada cristã, irmãos, eu já encontrei alguns irmãos, a maioria, é verdade, com posses, né, de condições financeiras, mas eu já encontrei alguns que não necessariamente a gente classificaria dessa maneira. Era gente classe média, né? Gente de posses normais, que você via claramente que tinha um coração aberto para contribuir com a obra de Deus. Certa feita, uma dessas pessoas me chamou no seu trabalho, né? E não manjava de sonorização. Eu também não sou sonotécnico, mas pelo menos eu vou acertar nas marcas e nos itens que são necessários. E ele me chamou pedindo que eu fizesse uma lista do que precisaria. Aí nós entramos em contato com uma loja em Manaus, mas que não tinha uma loja à altura na época, né? Isso faz 25, 28 anos. Só a Videira tem 20, isso foi antes da Videira. E a gente fez lá um orçamento e ele renovou completamente o som da sua igreja. Em outra ocasião, ele ajudou uma família que tinha sido afetada, né, por uma perda material grande. O ponto aqui, meus irmãos, é que até nessa área que a gente, por algum ponto, pensa que não é tão espiritual assim, Deus também supre através do corpo de Cristo. E, de novo, eu vou ressaltar. Então, isso significa que contribuir com a obra, contribuir com a vida dos outros, é para esses irmãos que têm um dom? Não. Vez após vez a gente vai ver a mesma coisa. Isso é para todos nós. Todos nós temos o privilégio, muito mais do que a obrigação, de contribuir com a obra de Deus. Não obstante, há pessoas que Deus tem capacitado de uma maneira especial. Sempre destacando isso para que a gente não perca de perspectiva. Liderança, próximo dom. A prática desse dom envolve a administração de recursos da igreja e a direção geral da comunidade cristã local. A igreja não foi deixada à mercê das preferências de cada membro, pois isso a lançaria na desordem total. Antes, o Senhor lhe concedeu pessoas capazes de liderá-la, apontando seus alvos e o modo como devem ser atingidos. De acordo com Paulo, os líderes devem realizar seu trabalho com toda diligência, zelando para que seu dom não seja negligenciado. Meus irmãos, uma das coisas que a gente mais precisa na igreja de hoje é de líderes, e eu quero falar especialmente da grande deficiência de liderança masculina que está literalmente assolando as igrejas. Eu nunca me esqueço desse exemplo, acho que foi um dos mais escancarados que eu já vi. Eu fui pregar em um determinado lugar, muitos anos atrás, e com exceção de mim, que fui pregar, e do pastor que depois antes foi me apresentar, esse aqui é o nosso pregador e tal, tudo foi feito por mulheres. Pastor, que comentário misógino. Pois é. Então, isso não é o padrão bíblico, mas de jeito nenhum. Eu não tinha homem na igreja, não tinha, tudo sentado. A mulher dirigindo louvor, dirigindo o momento de aviso, dirigindo o culto, Não era, eu quase que me perguntei assim, culto das mulheres, de pregar aqui e tal. Então, meus irmãos, eu sou chato com isso, porque o que eu acho mais impressionante é que eu sei por A mais B, pelo menos de dois daqueles homens que estavam sentados lá, que no seu ambiente de trabalho são líderes, são chefes, comandam outras pessoas, mas aparentemente quando passa pela porta ali, fica para fora. Toda a capacidade de coordenar, administrar, supervisionar, indicar, terceirizar, porque isso é liderança. Liderança não vai fazer tudo.
Liderança é você, inclusive, reconhecer talentos e investir nessas pessoas para que eles façam as coisas que você não necessariamente precisa estar sempre fazendo, né? Então, graças a Deus, e eu posso realmente, irmãos, nesse ponto, sem nenhuma vaidade pessoal, dizer que Deus tem nos livrado disso. Nós temos despontado na nossa igreja muitos líderos, para usar no masculino. Líderes parece agora, tudo que termina com E agora, eu estou ficando meio ciscado, mas brincadeira. Homens que têm liderado, nós temos nossos presbíteros, né, liderando a igreja, nós temos líderes de grupo de vida, certo? Praticamente todos os ministérios, a não ser aqueles que não haja necessidade, estão sendo liderados por irmãos, mas mesmo assim, esse é um dom extremamente necessário na igreja, as pessoas se destacando, se dispondo para servir ao corpo através da liderança. E aqui eu quero fazer um outro destaque, meus irmãos. Talvez você nunca tenha estado nessa situação, você jamais liderou nada, nem grupo de trabalho na escola, você era só o cara que segurava a cartolina. Legal. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, uma das piores coisas para quem está liderando é liderar gente que não tem a disposição de ser orientado, de fazer a sua parte e assim por diante. Quer seja no departamento infantil, quer seja no grupo de vida, quer seja onde for. Isso é tão verdade que no final do livro de Hebreus, o autor dá um aviso, um alerta sobre os líderes. E ele está se referindo principalmente à liderança maior da igreja local, né? Os que pastoreiam, os presbíteros, ok. Mas isso se estende a todo irmão que tem doado do seu tempo. Porque uma característica, meus irmãos, que diferencia quem está na liderança e o liderado, é que geralmente você pensa naquele empreendimento quando está chegando. Enquanto que o que está liderando, ele está o tempo todo pensando naquilo, certo? Mais de uma ocasião, eu fui abordado por irmãos que foram encarregados de algo pela primeira vez, quer porque eu estava viajando, não estava aqui, ou porque tinha mesmo que aprender, e a pessoa veio pela primeira vez e disse assim: pastor, eu quero lhe pedir desculpas. Eu falei: mano, por quê? Eu achei que só fiz alguma coisa de errada, né? Não, liderar a gente é muito complicado. Eu falei: descobriu, foi. E mais ainda, sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos essa ideia equivocada que diferencia quando você é liderado ou lidera no seu meio de trabalho, por exemplo, e na igreja. Ontem, inclusive, anteontem, perdão, lá na conferência que eu estava, o pregador falou uma coisa que eu concordo: não há voluntariado no reino de Deus. Isso aqui não é ONG. Quer voluntariar, não tem problema, tem a casa do vovô, fica à vontade, mas igreja não é ONG, somos servos. Porém, o interessante, irmãos, é que o nível eu vou usar a palavra forte aqui, de submissão, que às vezes a gente demonstra para um patrão, passa longe de como a gente trata o nosso líder eclesiástico, qualquer um que seja. Pode ser, né, o irmão que está liderando a limpeza aqui depois da EBD, tanto faz. Então a gente tem essa dicotomia, né? É onde não temos nenhum problema, o cara lá do trabalho fala com a gente atravessado, né? Não dá bom dia, tudo bem. O líder da igreja, se não tratar você a pão de mel, não carregar no colo e chamar de beizinho, não serve. E eu não estou inventando, irmão, isso é vivência. Eu não estou dizendo que na igreja você vai sair que nem um sargento, nem nada contra os sargentos, por favor, nem o militarismo, mas vai sair, né, dando ordem. Também não é, eu concordo, isso aqui não é quartel. O problema, irmãos, é que a gente às vezes tem a pele muito fina e por qualquer coisa se melindra, né, com o que está acontecendo. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, a palavra de Deus diz que quando estamos servindo, nós estamos servindo ao Senhor e não a homens, apesar de estarmos servindo com eles e muitas vezes para eles, ok? Então liderança é algo extremamente importante para todos nós e especialmente aqueles que têm esse dom devem exercê-lo, que é muito, muito necessário na igreja. Dom de misericórdia, eu não lembro como está aqui, está misericórdia também na NVI. A pessoa que tem esse dom se vê disposta a mostrar favor aos seus irmãos,
que sofrem por causa de doenças, perdas, decepções e tragédias. Por se tratar de uma tarefa pesada e às vezes bastante desagradável, pode acontecer de algum crente ter esse dom e passar a exercê-lo com pesar. Por isso, Paulo diz que os irmãos que têm o dom de misericórdia devem exercê-lo com alegria. Eu gosto de entender o dom de misericórdia, vamos pegar o sentido com a palavra empatia, certo? O que é empatia? É sentir com, né? Então, é sentir a dor do outro. Nesse particular, se refere à dor, principalmente, né? Não necessariamente não é a parte do alegrar-se com os que se alegram, mas, na verdade, chorar com os que choram. Então, especialmente essa pessoa vai compreender que a maneira do outro passar pelas situações que ele está passando não é necessariamente igual a que ele passa. Então, talvez para ele a dor, a perda, o peso será maior e ele entende isso. E ele é aquela pessoa que usa de misericórdia, que sente junto, que sofre junto com a pessoa. O que eu vou de novo afirmar, vale para todos nós. Mas especialmente essa pessoa que tem essa capacitação do Espírito, ela conseguirá fazer algo além, né, do que a maioria de nós conseguiria. Nossa lista termina, e aqui tem uma frase, irmãos, no seu material, de Agostinho de Hipona. O bispo africano diz o seguinte: o Espírito Santo que procede de Deus, quando é outorgado ao homem, inflama-o de amor por Deus e pelo próximo, sendo ele mesmo o amor. Então, sobre o Espírito Santo, é esse efeito que nós devemos orar e esperar que o Espírito tenha na nossa vida, que nos mova, que mexa conosco para servir. Então, da mesma maneira, meus irmãos, que de certa forma o Espírito tem uma postura de servo para com o Senhor Jesus, né? Como ele, a relação com ele, possui essa submissão, da mesma maneira ele deve gerar isso na nossa vida, deve gerar esse desejo de servir, esse desejo de estar disposto para a vida do outro. E é claro, meus irmãos, nem sempre é fácil, tá? Às vezes você vai servir, mas o irmão é meio cactus, né? Quando você está tentando servir, ao mesmo tempo você vai se curando, né? Faz parte, né? Acontece. Infelizmente, eu gostaria de dizer que, meu irmão, fica tranquilo, porque é só nessa situação que você está passando aí, logo passa. Não, daqui a pouco você encontra outro cactus na sua vida. Então, é aquela situação, você é um jardineiro de cactos e não tem alternativa, você não morre. Nós temos uma planta linda, ela não é um cactus, mas Deus a fez cheia de espinhos, né? E ela estava num vaso de madeira, uma caixa de madeira. E essa caixa, obviamente, apodreceu com o tempo. E para mexer com esse negócio, como é que leva para lá e para cá? Pouco que eu tentei, já levei 3 furões. Falei, olha, eu vou te deixar aí, você quer ser ajudado. Essa é a situação, a gente quer servir, quer ajudar a pessoa, quer às vezes trabalhar com a pessoa. E a gente precisa, irmãos, do que Agostinho está falando aí, que o Espírito nos encha de amor, porque ser jardineiro de cacto não deve ser fácil, eu digo na vida real, né? Porque eu sei que na metafórica, como a gente está falando aqui, não é. Então, eu quero dar um exemplo disso com o que eu participo de grupos de pastores, né? Eu sinto informar, mas há igrejas perdendo bons pastores, porque não souberam o quanto estavam furando a vida às mãos daquele servo de Deus. E pior ainda, a obra de Deus tem perdido bons homens pelo mesmo motivo. Pelo menos eu sei que nos últimos anos que eu tenho esse grupo particular, já 5, 6 anos, no Brasil inteiro, sei de pelo menos 2 ou 3 casos que eles não estão mais no ministério. Quer dizer, passaram anos estudando, anos se preparando, serviram durante bons anos. Mas eu não estou aqui tecendo nenhuma crítica ou julgamento, né? Porque, enfim, cada um sabe do seu cada um. Mas é lamentável, meus irmãos, que a igreja não entenda que você não pode antagonizar a pessoa que está querendo lhe ajudar. E acontece dentro da igreja de Cristo. E aí, quando se perde uma pessoa valiosa, como esse que eu estou mencionando, a obra sofre. Aquela pessoa lá também não está nem ligando, né? Ou aquela igreja local. Nossa, a obra sofre. Eu podia mencionar aqui até as situações, mas nosso tempo não permite.
Bem, logo abaixo da citação de Agostinho, no seu material, tem um dado importante. Entre os dons alistados aqui, somente o de profecia não existe mais, no sentido estudado aqui, isto é, como revelação de forma inerrante e infalível e de cunho doutrinário. Então, nós já destacamos, irmãos, no nosso estudo, semana passada, que as profecias tinham o objetivo de fortalecer as igrejas locais, porque eles não tinham ainda o Novo Testamento em suas mãos. Então, a necessidade de entender as doutrinas vinha através dessas pessoas, nas quais, diz a palavra de Deus, estavam na base da formação da igreja, fundamento dos apóstolos e dos profetas, certo? Então, eles iniciam, e o trabalho é continuado por quem? Efésios vai dizer, evangelistas e pastores mestres. Então, esses não trabalham com revelação, trabalham em cima daqui os apóstolos e profetas trouxeram no começo. Então, nesse sentido que nós estamos estudando ali, não existe mais, ok? Com efeito, não há nenhum indício ou razão nas Escrituras para afirmar que os demais também deixaram de existir. Na verdade, o próprio viver diário da igreja mostra sua permanência dinâmica até os dias de hoje. Ele está se referindo aos dons listados em Romanos 12, ok? Contudo, como já destacado, é o entendimento deste professor que o Senhor pode soberanamente, ainda hoje, usar seus servos para um fim específico em uma situação específica, não como norma, mas como exceção, nem como dom permanente. Então, também expliquei semana passada, irmãos, que, como estudado aqui, o dom de profecia não existe, ninguém vai se levantar para trazer doutrina nova, na verdade, foi exatamente assim que as seitas existiram, né? Vieram a existir. Alguém veio com uma nova revelação, e lá estavam então os mormons. Uma nova revelação, lá estavam os adventistas. Uma nova revelação, e lá estava o testemunho de Jeová, certo? Fatos, não tem como você contrariar, isso é história. Então, Joseph Smith, Ellen White e Russell, whatever, nem lembro o nome do camarada lá, testemunho de Jeová, vieram exatamente com uma nova revelação. E esse é o problema, meus irmãos. Porque a gente não pode hoje deixar de avisar, cuidado quando você vai atrás, esse é o termo certo, de profetada, não é profecia. Profecia é o que está aqui, que a gente viu. E aí o pessoal fica falando coisas que acaba caindo no ouvido de gente mal doutrinada. E detalhe, irmãos, essas igrejas não saíram, a gente não pode nem culpar o movimento com pouca doutrina, o movimento pentecostal, nada. Todas essas pseudo-igrejas saíram das igrejas históricas, inclusive batistas e presbiterianas, que mostra, meus irmãos, que nós não estamos perdendo tempo, pela terceira vez na história dessa igreja, estudar doutrinas básicas. Na verdade, a gente deveria até encurtar o tempo. Por quê? Porque acho muito difícil quem conhece o que nós estamos estudando aqui cair no papo de uma Ellen White dizendo que isso, aquilo, sonhou, teve a visão, ou de qualquer um desses que eu mencionei, de muitos outros, né? Essa semana Ed estava comentando sobre o início do neopentecostalismo com Kenneth Hagin. Cara, tu assiste os vídeos, tu fica pensando como que esse povo cai nisso. É o que Paulo fala aos Efésios, o vento de doutrina. Você não está firmado na palavra, o cara começa com uma novidadezinha, né? Começa lá com um chaveco, e você vai atrás da paquera teológica, falsamente falando, né? Então, é extremamente importante reafirmar essas coisas. Porém, voltando ali ao que está escrito, porém, meus irmãos, o que eu quis deixar claro, Deus pode, não como norma, mas como exceção, e nem como dom permanente, certo? Eu vou evitar usar a palavra revelação, porque eu gosto de usá-la apenas para as escrituras, mas dizer a um servo seu para que fale alguma coisa específica para outro, pode. Eu não estou dizendo que ele vai sair por aí, que agora na sexta-feira a gente vai transformar, né, reunião de oração e revelamento. Não. Não é isso. Agora, meus irmãos, eu não sou corajoso o suficiente para ficar colocando Deus dentro de uma caixinha. A gente vai repetir isso quando a gente for falar sobre dom de línguas mais adiante, ok? Então, quero deixar bem claro, porque essa minha afirmação já me custou muito ao longo dos anos. Para os pentecostais eu era tradicional demais, e para os tradicionais eu era pentecostal demais. É difícil agradar gregos e baianos, né? Mas eu não entendo como que Deus seja limitado, a não ser por aquilo que ele já coloca em sua palavra, que foi que a gente acabou de mencionar, não como norma, ok?
Ainda, meus irmãos, uma outra consideração: apesar dos dons serem reais e marcarem como cristãos aqueles que os têm, essas capacitações não tornam tais virtudes como um dever exclusivo desses irmãos. É o que eu venho falando desde a aula passada. Por exemplo, todo cristão deve ser misericordioso e contribuir com a obra de Deus, mesmo que não tenha especificamente o dom de misericórdia ou o de contribuir, respectivamente. Ok? Então, quis fazer um slide, isso não está no seu material, para deixar isso bem claro. Porque, inclusive, entre os dons de função, você vai ter o dom de evangelista. Está lá. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Joia. Então, ok, não tenho dom de evangelismo, então não vou evangelizar. Não funciona assim. Mateus 28 continua servindo para todo mundo. Então, obviamente, uma coisa não exclui a outra. Ok? Oi. Volta no slide anterior, Ezra, por favor. Cadê o Mike? Oi? É. Ok, vamos lá. Então, a pergunta é, porque o microfone não captou, a parte ali, que o Senhor soberanamente ainda hoje possa usar seu servo para um fim específico em uma situação específica, não como norma, mas como exceção, nem como dom permanente. Então, a norma no Novo Testamento é que as igrejas tinham profetas que traziam instrução como norma, certo? De doutrina. Essa é a norma, ok? E era inerrante, como está lá em cima, era infalível e cunho doutrinário. Então, hoje, Deus usar de uma maneira para trazer norma, eu não preciso mais, porque, certo? As escrituras. Eu não preciso mais que alguém venha me dizer. E detalhe, se alguém vem me dizer uma norma, está redundante. Então, eis que te digo, servo, o Espírito Santo é onipresente. Eu sei. Por que eu já sei, irmãos? Porque a Bíblia já me disse. Então, se a profecia, meus irmãos, é bíblica, ela é supérflua, ela não tem necessidade. Ok? Ela está sendo redundante, ela está trazendo algo que nós já temos. Toda doutrina cristã, certo? Ela é automaticamente bíblica. Não existe doutrina cristã fora das Escrituras. Tá? Então, isso é extremamente importante a gente reafirmar, meus irmãos, porque toda hora aparece alguém querendo colocar algum tipo de dúvida ou algum tipo de rachadura nessa doutrina. Então, essa semana eu peguei uma publicação onde ele listava o número de livros de cada tradição religiosa, a copta, o cristianismo oriental e assim por diante. E eles aceitam outros livros diferentes. Aí estava lá embaixo, Bíblia Protestante, 66, tal. Tá? Tem a Bíblia Católica, são 73, e todas as outras, tem uma que parece que chega a 90 e tantas. Bem, eu vou admitir que eu jamais estudei cada uma daquelas tradições para saber por que elas incluíram. Mas o que eu estudei foi a história da igreja. E eu sei por que nós chegamos até os 66 e por que não temos, por exemplo, os da Igreja Católica, né, os deuterocanônicos ou apócrifos, que nós estudamos aqui no começo dessa matéria. Então, é isso que me importa. Agora, se eu for atrás de cada suposta tradição supostamente cristã e por que eles acreditam nessa ou naquela escritura, bem, aí, quando você vai examinar, meus irmãos, quem vai atrás desses livros, eles começam a ter todo tipo de crença esquisita. Eu conheci um camarada no Facebook uns anos atrás que ele crê totalmente no livro de Enoque. Livro que, inclusive, é mencionado por Judas. Uma informação do livro de Enoque é citado por Judas. Mas, meus irmãos, nem mesmo a tradição judaica, da onde o livro vem, aceita o livro de Enoque. Por quê? Porque ele é cheio de coisas que não faz sentido com a realidade, não tem a ver com a revelação, não, inclusive, combina com o resto da teologia bíblica. Então, quando a gente tem firmeza na palavra, a gente não fica atrás de cada novidade, quer seja ela escrita ou quer seja ela verbalizada, né, através de um profeta. Não funciona mais como norma, ok? Apenas com exceções. Eu vou dar um exemplo aqui, meus irmãos, mas eu vou dar só para que a gente possa entender o que eu estou querendo dizer. Então, vamos lá. Certo casal, muitos anos atrás, décadas na verdade, estava há
meses lutando com uma causa judicial, certo? Meses. E aquilo estava sob oração e tudo mais. Eles estavam em uma reunião em um determinado lugar, saíram um pouco mais cedo porque moravam longe de casa, se despediram de um outro irmão que conheciam ali e foram embora. Chegando no seu carro, eles viram que outro irmão saiu atrás deles, sinalizou de longe, né? Porque no Rio de Janeiro, se alguém vem correndo atrás de você, você já pega o pé de pau e tal. Sinalizou, deu um paz do Senhor para o irmão saber que ele fica calmo, fica tranquilo. Chegou perto e falou assim: olha, eu estava lá na reunião junto com vocês e o Senhor me falou claramente sobre algo que eu precisava lhes dizer. O irmão permite que eu possa falar, porque se o irmão não quiser, não tem problema. E esse casal falou assim: pode falar, meu irmão. Então o que ele falou para o casal? O senhor está dizendo que essa semana você vai receber uma ligação da sua advogada, ainda falou o gênero certo, da sua advogada, dizendo que finalmente vocês tiveram o ganho da sua causa e o senhor vai lhe dar tudo aquilo que você entrou na justiça. Meses esperando, uma pessoa completamente desconhecida, e veio trazer isso. Agora, veja bem, meus irmãos, há cristãos que vão dizer assim: não, isso não existe, foi o diabo. Ok. Não vou brigar por isso. Não vou mesmo ficar, não, você é um incrédulo, você não crê no poder do Espírito Santo. Não, tá bom, legalzão, segue a vida. Não vou ficar brigando por isso. Não é a minha opinião. A minha opinião é o que eu escrevi ali. Que em situações de exceção, ok? Em que você não tem como ir para a Escritura e desse sentido, uma coisa específica, prática do dia a dia, você entender a resposta de Deus, Deus pode usar isso. Certo? Com que objetivo? Neste caso, é porque o casal em questão estava passando dificuldades de até mesmo lidar com essa demora, né? Quase não tem na justiça brasileira, é tudo muito rápido. E uma coisa que, obviamente, eles tinham direito de ter. E eu poderia dar outras situações, como tem, inclusive, aquela que aconteceu comigo, ao contrário, em que o camarada, né, deu a profetada que eu ia estar pelas coberturas de São Paulo, né, vendo a poluição lá do alto, e não com as pessoas de posses. E eu não sei nem como é a aparência de uma cobertura em São Paulo, porque eu nunca nem pisei em uma, nem para uma festinha de aniversário. Então, as duas situações eu já vivenciei. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Mas volto a dizer, meus irmãos, se você for amarrar a sua vida inteira, ficando esperando, né, que o Senhor mande alguém para falar com você, eu acho que você vai ficar bem frustrado. Palavra-chave ali, exceção. Certo? Nós não precisamos apenas disso para a nossa vida. Mas vamos lá, irmão, senão a gente não anda. Bem, nós vamos agora para a lista da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aqui temos a maior lista de dons espirituais do Novo Testamento. São 9 no total em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. E em 12, 28, há outra pequena lista que se repete em parte o que está na lista anterior, além de mencionar alguns dons citados nas listas de Romanos e Efésios. Então, a primeira coisa que isso nos comunica, meus irmãos, é que as listas não são exaustivas. Paulo, particularmente aqui, porque escreveu tanto Romanos como 1 Coríntios, ele está endereçando alguma coisa específica de aprendizado da necessidade daquela igreja. E aí ele dá a lista aos Romanos. Quando ele dá aos Coríntios, ele repete algumas coisas, ele, né, tem uma overlapping aí de uma lista com a outra, mas ele traz informações inéditas. Por quê? Porque a realidade de Corinto era diferente, certo? Então, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, diz o seguinte. Achei. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dom de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, era até o 11, na verdade. Era até o 10, foi até o 11. E o 28, que ele menciona mais lá embaixo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres,
depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. Então vamos lá, meus irmãos, iniciar nossa caminhada nessa listagem também. Obviamente a gente vai parar naqueles que são inéditos, né? Não estão citados na lista de Romanos. Palavra de sabedoria. A pessoa que tem esse dom diz palavras de sabedoria divina em contraste com os indivíduos que promulgam filosofias vãs ou palavras de sabedoria humana. Os temas centrais abordados por quem tem o dom da palavra de sabedoria são a graça de Deus, e especialmente a cruz de Cristo. Esse dom, portanto, é fundamental para quem exerce o trabalho de evangelismo. Hoje eu terei que procurar aqui, enquanto caminhamos, irmãos, porque eu não tenho esses versículos anotados. Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. E aí, logo abaixo, versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Agora, capítulo 3, versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura para os olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Mais abaixo, meus irmãos, falando sobre os temas abordados, são referentes à graça de Deus. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente o nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. E especialmente a cruz de Cristo, voltando para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Mais abaixo, 23 e 24. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E, finalmente, meus irmãos, esse dom é importante para aquele que exerce evangelismo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 apenas. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Ele se refere não com muita sabedoria humana, certo? Mas apenas com a sabedoria divina. Bem, esse dom, meus irmãos, e o próximo são difíceis de definir claramente tanto o seu exercício como quem o tem ou quem não tem. Eu não sei se no primeiro século isso era tão diferente assim, porque nós não temos informação. Mas o próximo é palavra de conhecimento, certo? A gente vai ver isso depois do próximo parágrafo. Mas eu quero deixar isso claro, irmãos, que ter até essas fichas e coisas que você preenche para tentar descobrir o seu dom, né? Até me indicaram isso algumas semanas atrás. Eu tenho bastante dificuldade com isso aí, primeiro por aquilo que eu estou falando. Pela dificuldade que nós temos de definir exatamente o que é palavra de sabedoria, o que é palavra de conhecimento, que vem logo depois, certo? Eu parei algum tempo de me preocupar se eu tenho a definição mais perfeita, mais completa, mais abrangente de determinado dom, especialmente os que não são tão fáceis assim, para entender, meus irmãos, que o importante é saber que eles são verdadeiros, são reais e são atuais. E que no meio da igreja eu posso contar com a soberania de Deus para distribuir esse dom segundo a necessidade. A única coisa que eu posso fazer é orar, Senhor, dá isso a nós, como igreja local. Que a gente tenha pessoas que tenham o dom de sabedoria, que a gente tenha pessoas que tenham o dom de conhecimento, ou como quaisquer outros,
que a gente possa ver aqui nessa lista. O segundo parágrafo ainda de palavra de sabedoria diz o seguinte: num sentido mais estrito, a palavra de sabedoria também abrange a revelação de mistérios doutrinários trazidos à luz no tempo do Novo Testamento pelos apóstolos. Nesse sentido estrito, o dom da palavra de sabedoria não existe mais, permanecendo apenas a sua expressão geral, ou seja, a capacidade de interpretar a realidade à luz da graça e da cruz do Senhor, expondo isso verbalmente aos outros no evangelismo e no ensino da igreja. Na minha caminhada cristã, meus irmãos, eu não posso afirmar categoricamente que aquela pessoa tinha este dom, mas isso que está sendo descrito aqui eu já vi, em que a pessoa, com aquilo, na forma como ela explica a realidade, as situações que a gente está vivendo, ela traz luz, ela traz entendimento bíblico, pela graça de Deus, para que a gente não seja levado pela forma de pensar do mundo. A cosmovisão secular, ela está o tempo todo sendo jogada, impregnada sobre nós, quer seja pela mídia, quer seja pelo que lemos, né, na internet, o que quer que seja. Então, esse purificar, vamos chamar assim, do entendimento bíblico, nos é dado diretamente pela palavra, é claro, mas também por pessoas que dizem, não é bem assim. Pela palavra de Deus, pelo entendimento do Evangelho, é dessa forma que nós temos que ver aquilo que está acontecendo. E isso é muito importante, muito precioso, para que a igreja não se transforme apenas em mais uma organização secular. Tem a espiritualidade e tal, mas ela funciona numa pegada, vamos chamar assim, secularizada, ou seja, com pensamentos que não são aqueles, não são os princípios bíblicos sendo aplicados à nossa convivência, à forma como trabalhamos. Nesse sentido, eu acho perigoso quando algumas pessoas enxergam a igreja quase como uma empresa e aplicam, inclusive, regras e técnicas empresariais de como a igreja vai funcionar. Então, muitos anos atrás, alguém me perguntou algo na vizinhança do seguinte: quanto você acha que a sua igreja vai arrecadar? E aí, aquilo já começou a dar um mal-estar logo na primeira parte da pergunta, né? Em tanto tempo. Eu falei, o que isso aqui é? Um açougue, um supermercado, uma confecção? Não funciona assim. Você não rege igreja dessa maneira. Porque aqui, meus irmãos, você tem um fator sobrenatural. Se você perguntasse para mim, há 10 anos atrás, se hoje nós estaríamos com esse terreno no centro de Boa Vista, eu dizia, é doido, é? Claro que não. Beleza, é? Porque humanamente falando, meus irmãos, em primeiro lugar, a gente comprou num preço ótimo. Eu vi um terreno que é o dobro do nosso, dobro. Que a localização, alguém pode até afirmar que é boa ou melhorzinho. O camarada pediu 4 milhões. Então, você vê uma situação dessa e diz assim, eu tinha como planejar humanamente, empresarialmente, uma coisa que é claramente, meus irmãos, sobrenatural. Você remove, meus irmãos, o sobrenatural da igreja, às vezes, com... O planejamento é bom, tá? A organização é bom, mas quando você exagera. Eu já vi pastor fazendo curso de administração empresarial, fazendo curso de mentoreamento, o famoso coaching, e querendo pegar aquilo lá e colocar aqui dentro. Perigoso. Porque não é assim que a coisa funciona. Então a palavra de sabedoria, meus irmãos, é esse entendimento também de você saber que nós estamos em uma organização / organismo única. Não existe agremiação, sindicato, o que você pensar, ONG, não há nenhuma igual à Igreja de Cristo. Especialmente como me refiro agora à igreja local, né? Onde a prática do evangelho, a prática de igreja vai realmente acontecer. Bem, como eu disse, não é tão fácil de identificar. Como a próxima também, palavra de conhecimento. É difícil saber o que Paulo tinha em mente quando fez distinção entre a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Porém, parece correto que a palavra de conhecimento se relaciona ao modo como se deve agir na prática da vida cristã. Se for esse o caso, esse dom é útil para conduzir a igreja em crescimento na compreensão da sã doutrina, a fim de fazê-la abandonar comportamentos imaturos ou errados. Então, de novo, é muito, muito próximo uma da outra. Então,
eu posso supor aqui que a palavra de conhecimento, né, por causa do uso da palavra em específica aqui de conhecimento, tem a ver com como você vai entender a parte mais, vamos chamar assim, cerebral da fé cristã, como você vai compreender aquilo e como isso vai influenciar a sua vida no dia a dia. Por exemplo, nós estamos aqui em uma matéria que é técnica, vamos chamar assim, informações, ok? E aí, isso não serve para nada? Serve, com certeza absoluta. Isso vai influenciar o nosso dia a dia, ok? Então, eu quero destacar aqui, meus irmãos, e assumir a minha limitação de poder fazer algo que não estou sozinho, né? Ao longo da história, muitos escritores e comentaristas tiveram a mesma dificuldade. Alguns, ao meu ver, bem intencionados, tentaram definir com muita vontade alguns dos dons, particularmente dons como esses, e acabaram um pouco no campo da especulação, certo? Porque é diferente, por exemplo, irmãos, do dom de cura. O que é o dom de cura? Está doente, não está doente. Pronto. É bem binário, né? Sim e não. Não é o caso aqui. Particularmente porque a gente está lidando com palavras que estão no idioma morto. Então, qual a grande lição que eu vou tirar disso para nós? Deus não deixa o seu povo no escuro. Se é dom de conhecimento, sabedoria, importante é que quando nós estamos, meus irmãos, diante de uma indecisão, de uma bifurcação, você está assim em alguma área da sua vida? Eu estou. Ontem mesmo, eu e minha esposa, ontem a gente sentou para tomar uma decisão. A gente vai para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Decisão de coisas práticas da vida. O famoso, se caso você comprou uma bicicleta, né? Entendeu? Eu faço isso, faço aquilo. O ruim, meus irmãos, não é tipo assim, eu ajudo uma pessoa ou eu cometo assassinato. Não é. Porque isso é claro. Esse é o problema. Quando as coisas são, todas as opções são ok, nenhum pecado aqui em nenhuma das opções. Você precisa de sabedoria do alto. A igreja precisa disso também. Meus irmãos, vocês não sabem, em cada reunião que nós da liderança tivemos com o projetista, o arquiteto e tudo mais, como eu ia, meus irmãos, em temor, porque uma coisa é eu projetar a nossa cozinha, né? Eu decido, ela já tinha decidido antes, está tudo ótimo, então vai ser assim, vai ser assado, concordamos. Olha, mas nós estamos ali, irmãos, em nome de 200 pessoas, tentando orientar naquilo que é a nossa necessidade, como família na fé, na nossa futura casa. Só decisão, irmãos, de tira ou não tira aquele barranco, não sei nem quantas horas a gente debateu isso aí, mas e se for por aqui, se for por ali e tal. Então, eu creio que no meio disso, Deus deu conhecimento, sabedoria, por dom ou apenas momentaneamente, porque, vou repetir o que falei no começo, Deus não deixa a sua igreja no escuro, a não ser quando ela é teimosa, obtusa e tem um espírito independente. Aí complicou, tá? Somente quando isso aqui é só um negócio bordado na cadeira. Todo mundo sabe o que está escrito aqui, né? Eu sou a videira verdadeira, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Desculpe o drama. É muito bonito. Você encosta as costas disso aí todo domingo. Mas isso não pode ser apenas um texto nas páginas de João. Não pode ser uma coisa só bordada nas nossas cadeiras. Porque isso aqui não é nosso, meus irmãos. Nosso nome está lá na receita, porque esse é o Código Civil, tem que ser assim, né? Nosso nome está lá no cartório, porque tem que ser assim, a gente tem que seguir a lei dos homens, por mais que o chato desegrejado fique enchendo a paciência dizendo que não tem, isso faz parte. Mas como organismo espiritual, não é nosso. Tem precisa consultar o dono o que ele quer que seja feito com a sua igreja. Isso tanto é verdade que Apocalipse 2 e 3, desculpe, o dono interfere, porque o pessoal estava metendo os pés pelas mãos. Vocês estão indo bem? Estão bem? Tenho, porém, contra ti. E ele vai lá e corrige as igrejas, menos uma, na verdade, porque vocês têm dado ouvidos a essa mulher, essa Jezabel aí. Porque vocês me colocaram do lado de fora. Quando é que Jesus fala isso, irmãos? Eis que estou à porta e bato. Versículo que não tem nada a ver com o evangelismo. A igreja havia excluído Jesus. Excluído o dono.
das decisões e da vida diária. É isso que a gente tem que ter temor. Então Deus não nos deixou, meus irmãos, tateando no escuro. E essa seja a parte da nossa oração para nós como igreja do Senhor também. Mas aí, pega aí o bastão. Vai passando para trás até... Aqui. Obrigado. Obrigado. Fala, garoto. Bom dia. Tá meio alto. A minha pergunta é em relação ao uso dos dons, se a pessoa ela tem o dom e ela pratica esse dom e tudo mais, mas em algum momento ela esteja em pecado ou agindo pela carne, se ainda assim ela tem como agir com dons de misericórdia, seja lá qual for o dom, e ser usada pelo Espírito Santo, ainda que ela esteja em pecado, sabe? Porque é alguma coisa que está nela, faz parte dela a partir do momento que ela recebe, ou ela depende da purificação, da santificação. Ok. Não sei se ficou claro. Se é um superpoder mutante ou ele precisa estar ligado com a lanterna lá no planeta Oa para carregar o anel? Bem, se você parar para pensar, meus irmãos, Sansão era nosso cego, viu? Verdade, se é o Antigo Testamento, ele não estava debaixo das mesmas regras espirituais que a gente, né? E apesar de um monte de coisa errada que ele faz, ele tinha uma regra pela qual ele perderia a unção especial que Deus tinha colocado sobre a sua vida. Talvez ele possa tirar alguma lição daí. Mas preferindo o Novo Testamento, irmãos, se é algo mover do Espírito na minha vida, certo? E Gálatas diz para não andar na carne, mas no Espírito. Eu compreendo que não é que esse dom vai ser ligado, desligado, ligado, desligado. Ele está lá. Ele foi dado. Ele não é tipo, não, deixa eu pegar de volta, toma de volta. Não fica uma situação desse tipo. Não. Mas eu entendo que não há como você exercer o dom do Espírito, certo? Se você não está em comunhão e dependência do Espírito, mas está andando na carne. Não faz sentido. Então ele não é, de novo, ele não é um superpoder. Vamos comparar aqui, por exemplo, com a minha capacidade de fazer uma tarefa simples, como levantar esse pedestalzinho aqui, ok? Tá? Eu não preciso necessariamente de um poder espiritual. Consigo levantar 2, 3 quilos tranquilamente, ok? Mas, se fosse um poder espiritual, eu não teria condição de fazê-lo sem estar ligado à fonte desse poder, que é o Espírito Santo. Então, não é a minha capacidade, eu não tenho, independente dele, condição de fazer aquilo. Então, vamos pensar, por exemplo, nos dons chamados espetaculares, o dom de cura. Então, alguém no Novo Testamento saía por aí curando, né? Brigado com a mulher, chateado sei lá o quê, chutando o cachorro, né? Estava completamente na carnalidade. Eu acho difícil. Porque é como o Espírito recompensar alguém que está andando na contramão de estilo de vida que ele deveria. Disso eu dependo, meus irmãos, quanto mais comunhão eu tenho com o Senhor, particularmente com o Espírito, mas claro, o agir dele, por dons ou não, será na minha vida. Certo? Então, se você tem qualquer tarefa para a sua vida, lembre-se que eu tenho destacado que não é só quando você vai fazer as coisas ministeriais, espirituais, mas quando você tem qualquer tarefa e você precisa do auxílio do Espírito, a primeira coisa da sua oração é pedir de perdão, examinar a sua vida, deixar a sua vida em dia com o Senhor, para que o Espírito possa, esse é um termo que a gente gosta na modernidade, né? Fluir através de você sem obstáculo. Nosso professor tinha uma ilustração que eu nunca esqueci, na época que os canos eram feitos de metal. Por que os canos foram trocados? Porque não se usava mais metal. Porque qualquer metal, com o tempo, ele criava, né, uma reação com a água, ferrugem, de uma forma ou de outra. E aí o cano não passava mais a água que precisava, e chamaram o encanador, ele tirou uma seção do cano e olhou assim e disse o seguinte: não tem luz.
porque estava tão enferrujado, os pedaços de ferrugem por dentro, que a luz não passava. E essa expressão ficou na cabeça do nosso professor: não tem luz. Não é para passar água, mas quando ele olhava para a claridade, a luz não conseguia passar. Então, meus irmãos, se o Espírito vai usar-nos, vai ser através de nós, certo? Mas eu estou entupido de carnalidade, entupido de más posturas na minha vida, fica difícil. Então, quantas vezes, irmãos, eu estou a 300 por hora, e isso, infelizmente, às vezes acompanha chateação, estresse, né? Aquela velha atitude, você sem nem perceber já está dando um coice em um, chutando o outro, né? E tal, respondendo atravessado. E aí, nas minhas muitas atividades, eu vou sentar para fazer a EBD, para fazer a exposição. Aí eu tenho que puxar o freio de mão, dar uma ré e dizer assim: ou eu conserto ou não vai sair nada. Porque eu ignorei que para minhas muitas outras atividades, eu também precisava do Espírito Santo. E o meu alerta foi quando eu parei diante da palavra, mesmo que seja para fazer um devocional. Eu estou ressaltando aqui, meus irmãos, que não há área da nossa vida, dom ou não, que eu não precise estar com o meu cano livre para que o Espírito possa fluir. Qualquer evidência de carnalidade na minha vida, independente da área, é porque o Espírito não agiu, não está agindo como deveria. Lembre-se, só tem duas alternativas: Espírito ou carne. Tá? Ou eu vou para a pelada jogar bola com os amigos no Espírito, ou eu vou na carne. Se eu for no Espírito, provavelmente vai ser uma tarde muito mais agradável, de amizade, como eu tal. Se for na carne, canelas vão sofrer. Não tem problema, irmão. Não, eu perco a paciência de jogando bola assim, mas é porque eu sou assim mesmo. Minha mãe era cearense, meu pai era gaúcho, aí misturou esse sangue quente aí e tal. Aí você tem que perguntar dessa pessoa, mas o quê? E do seu pai celeste, você não herdou nada? Porque se a gente usa desculpa, irmão, de herança, de criação, de temperamento, é porque eu tô dando desculpinha pra carne. É assim mesmo. Não é assim mesmo. Ou pelo menos não deveria ser. Ok? 5 minutinhos, meus irmãos. Passamos um pouquinho do nosso tempo, mas aí a gente retoma. Ok, meus irmãos? Vamos lá? Nosso próximo dom é fé. De novo, uma daquelas situações. Espera aí. Dom de fé? Todo mundo não tem que ter isso? Aplique a mesma coisa que eu já falei várias vezes, ok? Não se trata da fé salvadora, pois essa fé é um dom dado a todos os crentes, como a gente bem conhece, Efésios 2:8. O dom da fé aqui mencionado é provavelmente uma convicção de origem sobrenatural de que Deus vai agir de forma especial numa determinada situação, quer por veículos naturais, quer por meios milagrosos. Essa confiança firme faz o crente agir como se o que espera estivesse prestes a se realizar. Não se deve confundir esse dom com mero otimismo ou com alguma forma de se auto-iludir. O dom da fé é dado por Deus e gera uma surpreendente onda de confiança real no coração da pessoa. Então, muito boa essa ressalva no final, não é apenas uma pessoa para cima, não é uma pessoa positiva, né? Não é somente uma pessoa que geralmente vê o copo cheio pela metade, em vez de vazio pela metade, né? Tem essa colocação aí do otimismo ou não da pessoa. Não é isso, mas é algo realmente sobrenatural, onde Deus impulsiona o indivíduo à convicção de que aquilo que se tem orado, aquilo que se espera, vai de fato acontecer e vai ser realizado, ok? E eu particularmente não conheço alguém específico que tenha este dom ou que tenha operado dessa maneira, mas obviamente está na palavra de Deus, isso é algo possível. Bem, o próximo, irmãos, profecias, já tem uma ressalva aqui, veja o que foi exposto no subtítulo 1 na aula passada, certo? Então nós já vimos bastante sobre isso. Deve-se apenas acrescentar aqui que uma das responsabilidades da igreja no tocante aos profetas era avaliar o que eles diziam, comparando suas revelações com as verdades que o Senhor já havia transmitido. De fato, os profetas tinham que profetizar de acordo com a proporção da fé, ou seja, suas profecias deveriam se harmonizar com a doutrina cristã já
fixada. O texto aqui de 1 Coríntios 14, 29, diz o seguinte: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, à medida que a igreja, irmãos, ia passando o tempo, ia crescendo em maturidade, à medida que cartas apostólicas iam sendo copiadas e distribuíam-se, né, por todas as igrejas, certo? Levantava ali o irmão e falava algo que não batia com o que o apóstolo Paulo havia dito. Veja bem como isso é importante. Paulo escreve aos Tessalonicenses, nós vimos essa exposição alguns meses atrás, para corrigir um erro de gente que havia chegado depois que Paulo havia passado por lá, certo? Se essas pessoas trouxeram o falso ensino apenas falando ou numa suposta profecia, de uma maneira ou de outra, a igreja deveria dizer: não, meu amigo, isso aí não está batendo, não. Entre você e o apóstolo Paulo, eu fico com Paulo, certo? Ele é que plantou essa igreja, ele que trouxe o evangelho, certo? Ele é apóstolo, estava acima dos profetas. Então, meus irmãos, infelizmente, o alerta de 1 Coríntios 14, 29 não foi seguido por diversas igrejas. E elas aceitavam palavras, profecias ou não, que traziam falsos ensinos. O fato é, meus irmãos, que nos nossos dias, onde o pessoal só lê as 2 primeiras palavras de Mateus 7, 1 Coríntios 14 contradiz tudo isso. O que diz as primeiras 2 palavras de Mateus 7? Quem lembra? Exato. Não julgueis ou não julguem na NVI. O pessoal rabiscou todo o resto, né? Só decorou as coisas aí, não pode falar nada. Outro dia estava-se no grupo Batista, né? Alguém postou uma coisa que não tem nada a ver com Batista, não tem nada a ver com Bíblia, diga-se de passagem, certo? E aí os irmãos disseram: gente, isso aí não tem condição, cadê os administradores do grupo e tal? Prontamente apareceu alguém: só tem juiz aqui. Que bom, porque literalmente a Bíblia diz: julguem. Mateus 7 não diz: não julguem em absolutamente nenhuma circunstância. Mateus 7 diz: não julguem, se antes julgar a si mesmo, certo? Então, aquela pessoa que está com uma folha de alface desse tamanho, presa no dente aqui, desse tamanho, cobrindo todo o rosto, e diz assim: você está com uma coisinha aí no dente, para fazer a versão culinária do que diz Mateus 7. É isso que o texto está dizendo. Mas em diversas outras situações, irmão, nós somos invocados a poder dizer: isso é certo, isso aqui não é certo. Não com altivez, não com vaidade, não, mas com o espírito de defesa da verdade e de ajuda à pessoa. Nesse sentido, tratando-se dos profetas, julguem cuidadosamente o que foi dito. Ok? Irmãos, isso vale para tudo que você ouve. A única coisa que você não precisa se preocupar em julgar são as Escrituras. Esta aula, a pregação da noite, cada cântico, o livro que você lê, tudo, você precisa estar atento para se tem ou não algo errado, algo fora das Escrituras. Eu sou muito grato, meus irmãos, aos alertas que eu tive ao longo do tempo, que inclusive me levou a mudar a letra de algumas das canções que nós cantamos aqui na nossa igreja, certo? Não vamos gravar, não vamos ganhar dinheiro com isso, é para nosso uso aqui, ok? E, para tanto, a letra não refletia a verdade bíblica e precisava ser mudada. E como nós descobrimos? Porque nós julgamos, ok? Então, as profecias aí nós já vimos bastante, vamos seguir. Discernimento de espíritos. Próximo slide. Esse dom não consiste em descobrir os nomes ou as supostas áreas de atuação de demônios, como alguns tendem a crer. Eu vou até dar a pausa. Meus irmãos, cada coisa que eu já vi nessa área que não estava brincadeira. Determinada igreja convocou os irmãos a caminhar pelo seu bairro. E enquanto caminhava, por que estava caminhando, irmãos? Porque onde você colocar a planta do seu pé, seu. Desculpe a risada, mas pelo amor de tudo que é mascarado, Santa Hermenêutica Batman, isso não tem nada a ver com a gente. Bem, baseado nisso, lá vamos. Pelo menos fazer exercício, né? Tem essa parte boa, né? Tem a caminhada, cardio, fica em dia. Lá estavam caminhando. Enquanto caminhavam, tinham que declarar a vitória sobre os demônios setoriais e regionais
e superintendentes, sei lá mais o que, daquela região. Meus irmãos, isso aí é baseado em quê? Alguém sabe? Hã? Não, eu digo da questão dos demônios territoriais. Daniel, exatamente. Porque lá diz o príncipe da Pérsia, sei lá do que. Não, príncipe da Pérsia é o nome de um videogame, mas tudo bem. Então lá, aí o seu príncipe, né, falou para Daniel, veio combater e tal, e aí eles cismaram que tem o príncipe do Brasil, príncipe, né, do Paraguai, que é especializado em contrabando, sei lá, qualquer coisa assim. Brincadeira, irmão. Príncipe da Argentina, que é especializado em não ganhar mais Copa, coisa desse tipo, né? Não, nada a ver uma coisa com a outra. Isso é na cabeça das pessoas, é eleição de... Por quê, irmãos? Pode ser que Satanás tenha tal nível de a organização, mas a primeira coisa que eu tinha que deduzir é que Satanás segue as decisões humanas. Então, por exemplo, antes do Tocantins foi tirado do que mesmo? Do Goiás, foi? Era o Goiás, né? Tava lá. Aí tava o demônio, olha o tamanho do meu reino. Aí vai lá o Congresso e decide dividir e criar o Tocantins. Aí ele caiu de qualidade, porque agora ele tem um estado menor, e aí teve que criar mais, teve que promover um outro demônio para ficar com o Tocantins. Então os demônios ficam organizando a sua vida baseado nas decisões humanas, o que não faz nenhum sentido. O ponto principal, contudo, irmãos, é que a Bíblia não nos ordena fazer isso, ok? Não há nada na Bíblia que diga que você tem que ficar declarando vitórias sobre isso, aquilo, e muito menos que você tem que saber nome de demônio. Pastor, mas Jesus perguntou. Número 1, você não é Jesus. Começar pelo mais simples. Número 2, em uma circunstância, para aquele contexto, ele pergunta o nome do demônio que estava no endemoniado gadareno, ou gerazeno, dependendo da tradução do evangelho. Ok? E o nome dele era Legião, porque eles eram muitos. Certo? Então, na verdade, não era um demônio, era uma cooperativa demoníaca. Certo? Era um sindicato. Então, em todas as outras circunstâncias, irmãos, quando é que isso acontece? Paulo expulsou 2, 3 vezes em Atos, e ele não pergunta nenhuma vez. Por que você não segue o exemplo de Paulo ali, e não necessariamente o exemplo de Jesus naquela situação apenas, ou o exemplo de Jesus nas outras situações onde ele não pergunta o nome de ninguém? Essas coisas, meus irmãos, eu acho tão interessante porque vem de livro e dá oportunidade para fazer o tal de congresso de batalha espiritual. Já ouviu falar sobre isso? Neuza Itioca é o principal nome no Brasil de fazer essas coisas. Daniel Mastral também, e assim vai. 95% desses livros e eventos é baseado em experiência pessoal. Tem nada de Bíblia. Nada de Bíblia. Ok? E aí é complicado você basear prática cristã, doutrina, baseada apenas em experiência. Seguindo o slide. Não é nada disso que eles dizem crer, antes é a capacidade de discernir a origem de uma mensagem ou ensino. Isto é, trata-se do dom de discernir o que realmente procede do Espírito Santo. Assim, o crente dotado desse dom detecta se o que está sendo dito, com todos os seus desdobramentos práticos, é de origem divina ou se é uma doutrina demoníaca ou meramente humana, propagada por falsos mestres. Não existe qualquer indício nas Escrituras ou na história do cristianismo que aponte para o desaparecimento desse dom, sendo vital a sua permanência na igreja cristã de todas as épocas. Irmãos, infelizmente eu acho que algumas igrejas não deixaram de se beneficiar deste dom, porque ele estava ausente, porque há muitas histórias, infelizmente, de incrédulos, inclusive endemoniados, infiltrados em igrejas locais, e absolutamente ninguém percebia. Isso não no sentido porque tem demônio lá, mas apavorante no sentido de o quão longe da ação do Espírito Santo aquela igreja estava. Se eu não me engano, foi a W. Tozer ou foi Leonard Ravenhill que escreveu que há algumas igrejas que, se o Espírito Santo foi embora, não sente diferença nenhuma. Eu tenho muito medo disso. Disso eu tenho medo. Diabo tenho não. Eu tenho medo, meus irmãos, do Espírito perceber que não faz diferença na minha vida. É isso que eu tenho que me dar temor. É isso que tem que dobrar meus joelhos, para que eu possa entender as coisas que estão acontecendo ao meu redor através desse discernimento. E que, se houver alguém que tenha este dom, também possa fazer o mesmo. Certo? Estamos no reino do Espírito. E qualquer espírito que é de fora do reino,
ele tem que ser detectado, ele tem que ser exposto, ele tem que ser expulso, se assim for. Então, eu gostaria de estar inventando isso, mas não estou. Em determinada igreja, muitos anos atrás, um visitante se apresentou endemoniado no meio do culto e alguns irmãos, algumas pessoas que tentaram expulsar o demônio se viram endemoniadas também. Então, é por isso que Paulo escreve, irmãos, aos Coríntios: veja se você realmente está na fé. Conversão não é entrar para a igreja. Esse é um engano fácil na cultura evangélica, pseudo-cristianizada do mundo de hoje, particularmente do Brasil de hoje, né? É por isso que você vai na prisão, você encontra tanta gente desviada. Então, você precisa entender que estar desviado da igreja não necessariamente significa que aquela pessoa foi cristão, ou é cristão. Eu sei que há muitos cristãos que se desviaram, passaram por momentos difíceis e voltaram. Meus pais mesmo são um exemplo disso. Mas, meus irmãos, eu posso garantir que a maioria dessas pessoas que você encontra por aí, eu fui evangélico. Exatamente, você foi evangélico, só nunca foi crente. Porque a vida mostra claramente. Agora a pergunta é: quanto tempo essa pessoa ficou dentro de uma comunidade na fé, né, sendo tratado como convertido, e ninguém tinha a mínima condição espiritual, capacidade espiritual, discernimento para dizer: tem alguma coisa errada com o irmãozinho, né? Porque, meus irmãos, conversão traz transformação, traz fruto, traz mudança, não traz perfeição. Pelo menos não no sentido de ser perfeito da Bíblia, né? Ser perfeito é buscar fazer do certo, mas não perfeição humana. Mas você vê uma pessoa onde não há mudança, não há transformação, ele não melhora nos seus relacionamentos, ele não amadurece espiritualmente com o tempo, tem que botar a barba de molho, que alguma coisa não está certa. Tem alguma coisa errada que não está certa. Certo? Cabe à pessoa que tem este dom perceber isto com mais facilidade antes dos demais. Então, meus irmãos, eu posso ser o primeiro da fila a dizer: Senhor, dá todos esses dons para a nossa igreja. Dá irmãos com cada um desses. Não, nenhum dos que eu vi até agora aqui eu posso dizer: esse aí não preciso não. Não, a gente precisa muito. Todos eles para que o corpo funcione como precisa, né? Como deve. Ok? Bem, agora chegou eu acho que um minutinho a gente consegue ver rapidamente esse próximo slide. Sabia que vocês iam rir. Variedade de línguas e interpretação. O dom de línguas era a capacidade dada pelo Espírito Santo a alguns crentes de falar sobre as grandezas de Deus em um idioma humano, jamais aprendido por quem falava, como você vê claramente em Atos capítulo 2. Ao definir esse dom, Paulo citou Isaías 28, 11 a 12, identificando assim como um sinal de juízo contra judeus incrédulos que rejeitavam a mensagem de Deus. De fato, Deuteronômio 28, 46 e 49 diz que ouvir uma língua desconhecida seria o sinal do juízo de Deus contra Israel, sempre que esse povo rejeitasse sua mensagem. Esse dado aqui, meus irmãos, que a gente já falou sobre dom de línguas, né? Mas esse dado aqui é extremamente importante, porque geralmente ele é ignorado pelos defensores, né? Pelos que são defensores partidários, praticantes, né, e incentivadores do dom de línguas. O que Isaías 28 diz, texto que a gente vai chegar daqui a muitos meses na nossa exposição de Isaías, e naquele momento a gente vai tratar com mais calma. Vamos lá. Isaías 28, 11. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera: este é o lugar de descanso. Deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Bem, esse texto, que pode até parecer para nós em Isaías um pouco obscuro, Paulo cita Isaías para justificar a função do dom de línguas. E aí a gente volta para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Se você clicar aqui
provavelmente na sua Bíblia, clicar ou dar uma olhada na Bíblia de papel na rodapé, você vai notar a referência de Isaías 28, 11 e 12, certo? Pelo menos a minha Bíblia eletrônica, cá está. Então, mostrando claramente que Paulo estava se referindo a Isaías. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Então, Paulo deixa claro para uma igreja que estava abusando deste dom, certo? De que ele tinha um objetivo claro e específico, como está dizendo aqui no nosso slide, de apontar para, particularmente, os judeus da época, que eles estavam sob juízo. Porque, meus irmãos, nós estamos num momento de transição, de rompimento. Então, o entendimento teológico da era dos evangelhos e depois de Atos, meus irmãos, é que você não pode perder de vista a perspectiva judaica. Esse é um grande problema para mim do aliancismo / amilanismo. Eles varrem completamente Israel do cenário. Então, quando você está lendo os evangelhos, especialmente Mateus, você tem que estar lembrando que em 99% do texto, Jesus está falando com judeus. Mateus 24, 25, chamado de pequeno Apocalipse. Com quem que ele está falando? Com judeus, o tempo todo. Então, Mateus 24, 25 são orientações de como o povo de Israel deve proceder quando o dia do sofrimento de Jacó, né, da angústia de Jacó, como é falado no Antigo Testamento, quando chegar os últimos dias, que a gente está vendo em Isaías. Jesus está dando as instruções. O que aconteceria, meus irmãos, se os judeus não tivessem rejeitado a Jesus? Essa história de 2000 anos que nós temos da igreja não seria dessa maneira, ok? Quando Jesus entra em Jerusalém, certo? Lá no Jumentinho, né? Chamado Domingo de Ramos, certo? Pela cultura popular aí, religiosa, ele é aclamado, Hosana que vem em nome do Senhor, certo? Mas logo em seguida, ele começa a ver indícios de rejeição, por meio de quem? Principalmente dos líderes religiosos, que eram os representantes do povo. E aí o que Jesus diz? Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas e os que lhes são enviados, se hoje reconhecesse o dia da sua visitação. Isso está no texto. Se hoje você entendesse que quem está vindo e você está dizendo, Hosana que vem em nome do Senhor, na mentalidade deles, meus irmãos, estava a libertação de Roma, a prosperidade de Israel. Eles não estavam entendendo ainda. E aquele é o dia, meus irmãos, da virada para pior. Porque no final daquela semana, Nosso Senhor estava preso a uma cruz. Em uma semana ele é aclamado, em uma semana a multidão passa de Hosana para crucifica-o. E é ali, meus irmãos, que se pega a quinta marcha da mudança da transição. E Atos tem que ser respeitado sobre isso. Quando, por exemplo, na casa de Cornélio, certo? Eles recebem o Espírito Santo, obviamente, porque se converteram. E começa a falar em outras línguas. Por que eles estão falando em outras línguas, irmãos? Quem está ali na casa de Cornélio, levando o evangelho? Pedro e outros judeus. Certo? Então, a evidência textual mostra que havia um objetivo. E é isso que Paulo está ensinando, corrigindo a igreja de Corinto. Há um objetivo com línguas? Mas vocês estão tornando isso uma balbúrdia, uma bagunça. E eu prefiro até chamar do dom de idiomas, né, do que o dom de línguas, para não misturar com o conceito hoje, ok? E como o nosso texto termina aí, Deuteronômio vai reafirmar que Deus vai usar esse recurso de falar com o povo numa língua estrangeira para mostrar juízo, para mostrar a rejeição. Bem, nosso texto continua, meus irmãos, para explicar melhor isso. Ora, Israel rejeitou o filho. Por isso, Deus usou a igreja para fazer com que os judeus daquela geração ouvissem línguas que não entendiam, como sinal do juízo que estava por vir. Esse juízo foi predito por Jesus, Mateus 23, tá vendo? Logo antes já de Mateus 24, e chegou no ano 70, ano Domini, ou seja, 70 depois de Cristo, por mãos do general romano Tito. Uma vez que o castigo contra Israel sinalizado pelas línguas ocorreu, esse dom deixou de ser necessário e desapareceu. Obviamente, o fim do dom de línguas trouxe também o fim do dom de interpretação. Então, meus irmãos, como uma
regra, como algo que acontecia constantemente nas igrejas, eu concordo com o autor. O dom para de ter a sua aplicação, a sua função principal. Lembrando, a gente já tratou isso, né, nas aulas anteriores, que o que está sendo tratado aqui é muito diferente do que a gente muitas vezes vê em muitas reuniões, particularmente de igreja de orientação pentecostal. Frases repetidas, expressões iguais, né? Vira até um pouco gracejo, certo? Porque literalmente se sabe o que cada um fala. Numa igreja dessas, tinha um menino que era muito atentado, né? Atentado, travesso, né? Tinha outro termo lá que eu disse, danado, lembrei. Eu gosto de falar isso porque o pessoal já fica nos cascos, né? Ele condenou o menino pro inferno. Vai aprender português, criatura. Bem, lá estava o menino atazanando a vida dos coristas, estava ensaiando o coro. Sabe o que eles fizeram? Eles expulsaram o menino em línguas. O Will levou um pescotapa de um, pescotapa de outro, aí o que estava no canto assim, né? Ele saiu de lá, apanhando lá no Aleph, papo, aí ele, canta, eu saio falando por mim, aí ele saiu assustado, chorando, procurando a mãe dele. Irmãos, agora eu vou usar a palavra, meus irmãos, de um pentecostal para dizer que não sou só eu que me incomodo com isso. David Wilkerson. E o vídeo está na internet, ele estava pregando na Rússia. E detalhe, ele não tem o dom de línguas, ele não estava pregando em russo, tinha um intérprete do lado dele. Ele, em lágrimas, disse o seguinte, estão fazendo o Espírito Santo de palhaço. E eu posso atestar que David Wilkerson estava certo. Para quem não está lembrando o nome, ele é autor da Cruz e Punhal, certo? Tenho lá minhas divergências doutrinárias com ele, mas era um tremendo e sério homem de Deus. Infelizmente, faleceu já idoso no acidente de carro, já tinha muito para dar, muito suco para extrair ali. Mas aprovei o Senhor levá-lo. Mas o ponto, meus irmãos, é que eu concordo. Ele é um pastor pentecostal, Assembleia de Deus, certo? Crê em algumas questões diferentes de mim, mas ele sabe que em maior parte do que acontece nessas igrejas não é de procedência espiritual, pelo menos não do Espírito Santo. É meramente a cultura, é a pressão que existe para que todo mundo seja batizado no Espírito Santo, para que todo mundo fale línguas quando é batizado, e a coisa vai se transformando, irmãos, uma fábrica de repetição daquilo que está acontecendo. Mas aqui, meus irmãos, em particular no nosso exemplo, é importante a gente lembrar dessa principal utilidade. E aí eu vou agora pisar em terreno pedregoso. Da mesma forma que eu falei antes, meus irmãos, se você quiser fazer, fique à vontade. Eu não vou colocar Deus em uma caixinha. O que eu quero dizer? Faltou o slide dizendo assim, este professor não acredita que na soberania de Deus ele não possa capacitar alguém para falar em outro idioma que ele não aprendeu. E a história comprova isso. Eu acho interessante, irmãos, que pelo menos todos os exemplos que eu conheço não são de irmãos pentecostais. Inclusive, um deles é de uma das denominações mais tradicionalistas, é mais que tradicional, que o Brasil já teve, que são os batistas regulares, certo? Aqui em Manaus tinha um homem que é respeitado até hoje, o famoso depois de morto ainda fala, né? Que era o reverendo Frederico Orr. Frederic, ele era de origem, né, europeia. E esse homem, meus irmãos, você pode procurar, Frederico Orr, O-R-R. Você vai encontrar pouca coisa dele, infelizmente, mas o que vai encontrar era um homem extremamente sério, extremamente respeitado. O que eu assisti dele, que tem pouca coisa gravada, tremendo expositor. Enfim, é um Russell Shedd do Norte, por assim dizer. E ele, quando chegou no Amazonas, quando falava, obviamente, apenas o inglês ou o alemão, não lembro qual era exatamente a língua nativa dele, ele não falava português, ele usava tradutor, estava aprendendo e estava tentando alcançar uma tribo, certo? Essa não é a única ocorrência disso. Ele, usando o tradutor, ele esqueceu de esperar o tradutor, né? Se empolgou, né? Eu já fui tradutor, mas eu nunca preguei com tradutor. Ele se empolgou ali na pregação, parou um minuto e disse,
me desculpe, porque eu acabei não esperando por você. Aí o tradutor indígena disse, mas para que você está falando a nossa língua? E aí, meus irmãos, eu contei essa história num debate, e não é a única, tá? Existem dezenas de ocasiões em que isso aconteceu, especialmente em povos isolados. E eu contei essa história, meus irmãos, de um debate sobre isso. E coloquei a minha postura. Eu não creio que hoje Deus viva, né? Tem que levantar o fulano ali, aí levanta Beltrano ali e tal, não sei o quê, tem que interpretar e o culto vira uma balbúrdia. Eu não creio nisso. E nem creio que eu tenho que ficar buscando isso, tá? Mas eu falei do que eu creio, citando este exemplo. E aí um irmão, tá? Disse que aquilo era do diabo. Nessa ocasião, meus irmãos, pelo menos na ocasião que eu mencionei para ele, eu não lembro se foi o que aconteceu com Frederico Orr, dezenas de pessoas se converteram. Aí eu perguntei para esse irmão o seguinte, deixa eu entender. O diabo, através de um crente honrado e respeitado por toda uma comunidade evangélica, certo? Que tem um histórico de serviço ao Senhor, o diabo o capacitou e o diabo converteu o coração das pessoas. Foi isso que você está falando. Aí ele me bloqueou. Que é o jeito que você faz na rede social quando você não tem argumento, né? Então, o ponto aqui, meus irmãos, não coloque Deus numa caixinha. Pastor, o senhor está pensando em trazer algum estrangeiro? Estou. Inclusive, colaborador do nosso devocional. Se Deus permitir, ele vai estar conosco, se não em 2024, 2025. E lá estarei para traduzi-lo. Porque ele só sabe falar bom dia, boa tarde, boa noite, e como está você em português e acabou. O ponto aqui, meus irmãos, é que eu não vou ficar agora atrás disso. Esse é o equilíbrio. Deixe Deus ser Deus. Se Ele quer fazer, não seja incrédulo. Mas não exija, como se fosse nossa prerrogativa, que Ele faça determinada coisa. Porque, para mim, esses são os extremos que a gente está lidando hoje no meio cristão. Um lado afirma categoricamente que Deus tem que fazer, né? E o outro lado quase que proíbe Deus de fazer. Então, eu só espero que os irmãos entendam muito bem e ninguém diz assim, o pastor está diferente, né? Meio penteca ultimamente, não, nem pentecostal, nem escova frontal, não, nada. A mesma coisa que eu sempre crio, equilíbrio. Há muitos anos atrás, irmãos, cerca de 18, uma irmã desta igreja, inclusive encontrei com ela no Atacadão uns meses atrás, veio toda satisfeita, dizendo que supostamente ela tinha tido a experiência na casa dela e estava falando em línguas. Eu falei, ok, irmã, amém. Mas assim, pastor, você não acha que é uma coisa que a gente deve tornar conhecido pela igreja? Eu falei, não. É a sua experiência. Eu nem estou falando o que eu queria falar, né? De ser o cá comigo lá no meu subcast que ter lá minhas dúvidas que você teve realmente experiência, ou foi apenas porque você vive na Jocum, vive por aí com influências, e aí é a sugestão de que você tem que ter isso para ter uma vida vitoriosa, né? E ela não se conformou. Então, meus irmãos, essa necessidade de palhofa, né, de vulto, com coisas que não são os mais importantes do Reino de Deus, comigo não. Seguimos em frente, alguma coisa? Nope. O próximo também é bem facinho, irmãos, 30 segundos. Curas e operação de milagres. Oi. Olha aí, ó, ficou aí a dúvida, o microfone. Ficou uma dúvida aí. Não. Eu sempre quero ficar esclarecido quanto a essa questão de dom, né? De língua. Ou seja, de idioma, né? Nesse episódio aí o último aí que a senhora contou, né? Que teve Sim. uma ocasião, né? No caso, ela se referiu a dom de idioma, não é isso? Não. Ela, lá no quarto dela, estava orando, disse que sentiu um calor, e aí ela começou a cantar laxúria, balachúria, sei lá o que mais, e eu conferi. Falei, então a irmã falou, e que idioma era? Não, a língua dos anjos. Falei, ok. E desde então, irmão, o que aconteceu? Já falei mais algumas vezes, e era igual ou diferente das outras vezes? Igual. Até a língua do P tem mais fonema do que o que esse pessoal fala. Faz sentido. Língua, idioma, tem estrutura, complexidade, gramática, fonemas.
Alguns, inclusive, que nós não usamos no nosso próprio idioma, usam em outros, certo? Aí você repete uma coisa, 4, 5 sílabas, vez após vez, após vez, após vez. Bem não criativos são os anjos, aparentemente, né? Porque eles falam... Engraçado que quando os anjos foram falar com Maria, com João... com João também, no Apocalipse, com José... Falou em aramaico, não falou em línguas, entre aspas, estranhas, né? Curas e operação de milagres. Mais um. A gente uma hora vai para esse slide, irmãos. Eu já não sei 2 vezes. Uma dúvida que eu fico dessa questão do dom de línguas, da interpretação, é porque que lá em Coríntios 14, quando Paulo está falando aí sobre a interpretação, sobre o dom de línguas, ele disse assim, no culto, né? No caso de 14, 27, no caso de alguém falar em outra língua, não seja mais do que 2 ou quando muito 3, isto sucessivamente, e haja quem interprete. Aí, como a pessoa falando em línguas, no caso do exemplo que o senhor deu, muito bom do missionário aí, e a assembleia já entendia, né? E essa questão de interpretar, se não era para o público entender, né? Nesse ponto não tinha necessidade, que é exatamente o que acontece em Atos. Os discípulos falavam idiomas, que está lá a lista, inclusive, dos idiomas, né? E os turistas religiosos, né, que vieram para Jerusalém por causa da festa de Pentecostes, são gentios que haviam se convertido para o judaísmo, mas não necessariamente aprendido o hebraico ou aramaico. Então eles vêm e eles ouvem as maravilhas de Deus no seu próprio idioma. Foi exatamente isso que aconteceu no caso que eu mencionei nessa tribo, certo? Neste caso que Paulo está corrigindo em Corinto, caso alguém comece a falar, então vamos lá. Vamos lá, para português, inglês, 2 minhas cacetadas em espanhol, mas vamos supor que alguém comece a falar em alemão também entendo um pouquinho, mas não vou entender tudo. Em mandarim, esse é bom, né? Língua que dizem vai dominar o mundo. Em um dos idiomas chineses. Ting, ling, pling, plong. E eu não estou entendendo nada. Então eu preciso de um intérprete. Mas os irmãos chineses que estão lá, eles estão entendendo. Então Paulo está dizendo que em uma assembleia, se alguém vai falar em línguas em uma assembleia, em um idioma, precisa de interpretação para que todos sejam edificados. Certo? No Império Romano, irmãos, era muito comum ter pessoas de diversos lugares numa só comunidade. Lembra de Antioquia? Como tinha gente de vários lugares e moravam ali? Pronto. Então você tem essa mistura. Paulo mesmo nasceu em Tarso e assim por diante. Então, para atender, para que as pessoas entendessem o que o outro estava falando, Paulo diz que haja intérprete. Se não haja, zipt. Seria um tipo de variação nesse dom? Porque, por exemplo, se o chinês levantasse e falasse, se pegar outro exemplo de dom de língua, seria todo mundo ali para entender o chinês falando, né? Não seria por aí? Não, se ele está falando chinês, os chineses iam entender. Não, o público que não é algum chinês aqui levanta e prega em chinês e com o dom alguém interpretaria para nós. Não seria todo mundo entendendo, não. Alguém só entenderia e diria. Seria esse o caso? Alguém ter o dom de interpretação para interpretar algo que não necessariamente fosse um dom? Aí eu não sei. Tipo, por exemplo, o Ted Tripp estava aqui pregando, né? E eu, aquele dia, tive um imprevisto, não pude ir. Outro irmão se levantar e interpretar, ele naturalmente falando inglês. Eu não vejo isso nas escrituras. Havia sempre o dom espiritual de falar e o dom espiritual de interpretar. Okay. As 2 coisas ocorrendo. Podemos? Ok. Os dons de curas eram capacidades dadas por Deus a alguns crentes de erradicar doenças com o fim de servi-lo. O uso do plural dons de curar dá margem para formas diferentes de cura, o que pode abranger a lei do milagre, o uso de meios naturais como remédios e cuidado médico. Pausa. Para mim isso é uma suposição, certo? Pode ser, possivelmente, nem provavelmente, tá? Então, talvez dons de cura seja apenas porque irmãos determinados curavam uma área e outros curavam outra área. Eu não acho que o uso de meios naturais se inclua em um dom espiritual. Discordo respeitosamente do meu amigo. Onde eu parei? Já o dom de operação de milagres, conforme geralmente é entendido, consistia em realizar maravilhas fora da ordem natural das coisas. Parece certo dizer que o dom de curas, em sua expressão sobrenatural, para mim a única que existe,
era uma categoria mais específica do dom de operação de milagres, que abrangia prodígios num sentido mais geral. Feitos sobrenaturais foram muito comuns na fase inaugural da igreja primitiva. Concordo plenamente. Nós vamos ver, inclusive, na semana que vem, que nosso tempo já acabou, que à medida que os anos foram passando, tanto na Bíblia quanto na história da igreja, a ocorrência de fatos sobrenaturais, ela ia diminuindo, ou ia se transformando em algo mais setorizado e específico. Por exemplo, quando o mártir era jogado às chamas, e as chamas não pegavam nele. Isso tem testemunha secular que dizia. Quando, por exemplo, o nome daquela irmã, uma irmã idosa, era jogada pelo boi selvagem na arena, né? Foi jogada aos animais e jogava para cima e ela caía, uma senhorinha, né? Idosa, de 50 e poucos quilos, ela caía no chão, levantava, sacudia a poeira, dava a volta por cima e continuava louvando a Deus. E você vai dizer que isso não é sobrenatural? Isso já é, meus irmãos, anos 100 e tal da era cristã. Então, há muitos exemplos de operação sobrenatural, ok? Porém, o que nós estamos falando aqui é de dom. Então, literalmente, quem tinha o dom de cura podia esvaziar a fila do SUS. Esse é o grande problema para mim, hoje, com a afirmação de que fulano cura, fulano e tal. Tá, por que tu não vai no hospital geral, então? Ia ser, meu irmão, ia ser uma coisa fantástica, né? Ia ser... Você lembra o Shazam? Ele vai dando a carga do celular de todo mundo assim? Pronto, ele vai lá, tá? Acabou, pode cancelar a ficha dela, acabou, cancela a ficha dele. Se ele tem o dom, ele tem a condição de fazer, ok? Ele não depende, diferente de eu e você, que temos que orar pela cura, certo? Então, ao meu ver, esse dom, ele se extingue ao longo da história da igreja, porém... É sempre bom afirmar isso, meus irmãos, que é isso que aí é o fake news que muitos gostam de falar sobre os batistas, por exemplo. Você não crê em cura? Não. Várias vezes eu já falei em mensagens que a oração pela cura do seu filho, por exemplo, tem que ser antes da ligação para o médico. Ligue para o médico, sem problema nenhum. A primeira coisa que você faz é orar. Meus irmãos, eu já lidei com criança que vivia doente. Eu já fiz até uma oração de pai desesperado, pedindo: Senhor, tira dele e coloca em mim. Então, oração não pode ser último recurso na vida do cristão, ok? Então, sim, ore por cura, ore por milagre, ore por tudo. Meus irmãos, eu creio tanto nisso, se eu estivesse caindo de um prédio, e eu não sou Tom Cruise, eu oraria para Deus fazer alguma coisa. Senhor, se não é a minha hora, o Senhor tem aproximadamente 15 segundos, segundo a física, para que eu caia numa árvore, caia numa rede elétrica, alguma coisa. Deus, meus irmãos, não está limitado. Ao mesmo tempo, eu não posso forçar coisas sobre ele que eu não tenho resguardo bíblico para tanto, ok? Bem, nós vamos parar aqui bem no meio desse, irmãos, porque realmente já esgotamos o nosso tempo, e semana que vem nós vamos continuar e passar aí para outro texto, ok? Como os irmãos estão vendo, a pneumatologia do doutrina do Espírito Santo está se comprovando a mais longa das nossas partes dessa matéria, e, obviamente, algo que a gente não tem nenhuma reclamação, mas apenas mostrando como há muita confusão de algo que deveria ser bem mais simples para nós. Amém? Vamos colocar de pé, meus irmãos, orar, encerrando a nossa EBD. E eu quero fazer aqui mesmo, vai sair nas câmeras, um apelo que já tenho feito nos grupos. Você sabe como funciona a rede social. O que é ignorado, também é por ela ignorada, pela inteligência artificial lá, certo? Então, eu quero enfatizar, daqui a algumas horas o vídeo já vai estar online. Este, por exemplo, e o da noite amanhã. Nem que você vá lá para dizer assim, eu fui, sei lá, né? Um comentário, um like, meus irmãos. Nossos vídeos não são monetizados, eu não ganho absolutamente nem um centavo nisso. O objetivo é que a própria plataforma entenda, olha, tem gente interessada nisso aí. É por isso que você recebe sugestão de vídeos. Porque alguém curtiu, alguém comentou e parece com o assunto que você está vendo, né? Então, por exemplo, eu tenho pesquisado sobre Isaías, obviamente. Então, aparece para mim vídeos que outros estão assistindo também sobre. E agora aquele vídeo que o irmãozinho postou, por mais abençoado que seja, mas ninguém deu, né, nenhuma importância, a plataforma não me apresenta, não me sugere, porque simplesmente não tem visibilidade. Ok? Então, peço ajuda aos irmãos. Nós temos condição no nosso vídeo, irmãos. Veja se você tem assistido já aqui,
passasse muito de 200, 300, 400 visualizações, se você compartilhasse nos grupos de família. Eu tenho uma lista que eu mando todos os vídeos nossos para a faixa de 80, 90 pessoas, né, toda semana. Talvez você possa fazer a mesma coisa. Amém? Deus querido, muito obrigado pela tua palavra e pela segurança que ela nos traz, o esteio que ela nos traz, para que possamos, ó Deus, entender aquilo que tu queres e tens ordenado para que criamos. Continua conosco, ó Deus, no aprendizado da mesma, no dia a dia. E hoje à noite, quando estivermos ouvindo mais uma vez a profecia de Isaías. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.